Pois é, meus amigos, hoje eu vou trazer o meu review do novo Core i5-11400F, que já foi lançado há alguns meses atrás, né? Eu não trouxe esse review antes, não por conta de atrasos da minha parte, mas porque eu acabei não recebendo esse CPU da Intel, eu recebi apenas o 11900K, que é o melhor CPU da Intel da geração, né? Embora eu discorde disso e no vídeo eu mostro por quê, quem quiser assistir tá aparecendo aqui. Agora nós temos um CPU intermediário, eu pedi para que a Terabyte Shop, que é uma loja parceira do canal, me enviasse para que eu trouxesse os meus testes, a minha opinião, e de antemão eu aviso para vocês que não é porque uma loja parceira me mandou que eu tenho que vir aqui fazer carinho, passar a mão. Olha pessoal, esse aqui é o melhor CPU do mundo, embora sim é um CPU muito bom, pelo que oferece, pelo preço em relação, por exemplo, a um 5600X, o mesmo Core i9 11900K, mas eu também tenho as minhas críticas, que é o que eu vou mostrar para vocês no gerenciamento de energia e as variações que eu encontrei, provavelmente não por culpa do processador, mas por culpa da placa-mãe, tá? Esse teste vai ser conduzido com a RTX 3080, que é uma das placas de vídeo mais rápidas do mercado, para mostrar o melhor potencial, caso você pense no futuro fazer um upgrade forte como esse, tá? Para a gente ver até onde o CPU vai. Inicialmente eu estava fazendo os testes com a placa-mãe Z490 TUF Plus, que é a placa-mãe padrão dos meus testes de 5, e 3, e 7 e 9 aqui no canal, né, da 10ª geração. Mas eu notei uma performance muito estranha em alguns cenários, então eu falei, pô, vou trazer um teste adicional com a Z590 também, nos cenários onde eu percebi essa alteração, e ficou bem mais rápido com a Z590 em alguns cenários, tá? A gente vai acompanhar e tentar entender o que aconteceu aí, tá bom? Enfim, pessoal, o resumo aqui do 11400F, né? O 11 indica que é um CPU de 11ª geração, um i5 de 6 núcleos, que vem evoluindo muito em relação aos i5 antigos. Para quem tá chegando agora, cara, tudo parece muito bom, né? Pô, um i5, 6 núcleos, 12 threads, mas lá atrás, na 7ª geração da Intel, o i5 era 4 núcleos e 4 threads, cara. Isso era uma coisa muito limitada em relação ao que é hoje. Na 8ª geração veio 6/6, continuou até a 9ª geração. Na 10ª geração veio 6/12, mas ainda tinha algumas limitações. Por exemplo, controlador de memória do i5 10400F 2666. Já é um controlador jurássico, né? Porque a AMD oferecia controlador de memória 3200 já faz, né, desde a 3ª geração, do Zen 2. E essa foi uma das mudanças que a Intel trouxe aqui. Agora a gente tem um controlador de memória 3200 MHz, deu um belo salto de 2666 direto para 3200, né? Isso é uma coisa muito bem-vinda. Nos meus testes eu conduzo com a RAM a 3000 MHz, que é uma frequência que nos testes que eu fiz lá no passado, a gente identificou como sendo o melhor custo-benefício, porque o preço que a gente encontra pela performance que ela oferece é muito bom, e de 3000 para 3200 a performance é mínima. Então eu conduzo esse teste tanto com esse 5 quanto com os outros processadores, a não ser aqueles que o controlador de memória é 2666, aí segue com 2666, ok? Então, se passa de 3000 o controlador, eu sigo em 3000, se é abaixo disso, eu respeito aonde o controlador de memória consegue trabalhar nativamente, tá bom? Mudança número 1, então, controlador de memória. Mudança número 2, PCI Express 4.0, tá? O 10400F não tem suporte, agora você tem esse suporte aqui para você aproveitar o melhor daqueles SSDs de alto desempenho, se for o caso, né, aqueles de 5.000 MB, 7.000 MB por segundo, que já trouxe em alguns casos aqui no canal, tá? Mas boa parte das pessoas ainda usam SSDs PCI Express 3.0, então esse tipo de novidade tem entrado aos poucos no mercado, tá? Embora a Intel está bem atrasada nisso, né? Já tem alguns anos isso aí disponível, apenas a plataforma da AMD. Você vê que coisa, cara, a Intel esteve sempre na vanguarda nos últimos anos, sempre oferecendo melhor desempenho e tal. Aí surgiram os Ryzen, e os Ryzen tomaram a dianteira, então você tem novidades chegando primeiro nos Ryzen em relação à Intel, que anda um pouco enrolada, tá? No final desse ano, a gente espera uma nova geração da Intel, tá? Isso é oficial, a própria Intel já confirmou que a 12ª geração vai mudar o socket de novo, então esse ritmo de duas gerações em um socket continua por enquanto na Intel, então o LGA 1200 se mantém aqui, e daqui a alguns meses já vai trocar. Isso acaba servindo de desestímulo. O cara olha um CPU desse, pô, já vai trocar a placa-mãe? Infelizmente vai acontecer. Não só na Intel, na AMD também. A AMD vai trazer a nova geração
a Zen 4 no ano que vem, vai trocar o socket, tá? Nesse ano, embora eles devam trazer ainda o Zen 3 Plus com cache vertical 3D, como a Lisa Su falou na Computex 2021. Então, pessoal, nós temos aqui esse socket LGA1200, significa que você pode colocar o 11400F numa placa Z490, que foi o que eu fiz aqui inicialmente com a atualização de BIOS, mas minha placa estava meio instável, né? Essa é a única explicação que eu vejo. Daqui a pouco nós vamos ver os testes, tá bom? Então, primeira mudança, controlador de memória. Segunda, PCI Express 4.0. A terceira é o novo design de núcleo Cypress Cove. Isso é uma coisa muito importante, pessoal, porque desde a sexta geração, então, eu estava reciclando o núcleo Skylake. Então você tinha sexta, sétima, oitava, nona, 10ª geração na mesma arquitetura, Skylake. Agora nós temos uma nova arquitetura Cypress Cove que a Intel afirma ter até 19% de IPC, que é uma coisa necessária e importante, ficou redundante, né? Necessária e relevante, digamos assim, para a Intel, tá bom? Nesse momento onde a AMD tem apresentado uma performance maior nos seus CPUs, o que a Intel tem a fazer hoje é oferecer um desempenho legal com um preço menor, e é exatamente isso que nós temos visto no mercado. Já tinha cantado a bola para vocês há um tempo atrás. Outra coisa que mudou, pessoal, entre aspas, né, foi o Cooler Box. Agora a gente tem um Cooler Box na cor preto, ele volta a ter aquele núcleo de cobre, eles colocaram uma malha sleeve, já faz muito tempo que a Intel tem aqueles fiozinhos coloridos ali, então agora você tem um cooler mais discreto, mas ele é um cooler que serve de enfeite, porque basicamente ele não dá conta desse processador. Se você roda um teste de estresse, ou o clock do CPU vai cair muito, aí se você tenta liberar esse clock, o CPU fica extremamente quente, que é o que a gente vai acompanhar nesse momento, pessoal. Dá uma olhadinha aqui no gráfico, observe as duas linhas azuis que referem-se ao teste em estoque e as duas linhas amarelas que referem-se ao teste com multicore em Ansem. A gente vê que quando a gente roda um teste de estresse, um Blender, né, uma renderização, o CPU pega uma temperatura até ok na média ali, né, 69 graus, máxima de 87, ele dá um pico no começo e começa a despencar, o clock começa lá em cima, 4.400 e segue bem baixo, 3.200, cara, um clock bastante baixo. Aí você me pergunta assim, Lucas, mas tudo bem, o CPU não está nem tão quente, o que está acontecendo aqui? Limitação de energia. A Intel tenta manter esse CPU dentro do seu TDP original de 65 watts. Porém, esse TDP é referente ao clock base, então para o CPU chegar no boost máximo dele, acima dos 4.000 MHz, ele precisa subir esse TDP. Isso faz com que ele esquenta mais. Então você está vendo aí o teste liberando o multicore em Ansem na BIOS, o CPU passa a rodar a 4.153, porém a temperatura é lamentavelmente alta. O Cooler Box ele segura o CPU a 100 graus. E não é necessariamente que o CPU é quente, mas sim o cooler é ruim, tá? E isso tem acontecido também no lado da AMD. A AMD tem segurado os seus bons coolers desde a terceira geração. Ele só tem liberado o Stealth pra gente, enquanto aquele Prism e o próprio Spire tem ficado na gaveta. E a Intel parou no tempo, a gente está aqui há, sei lá, 10 anos com o mesmo cooler, não tem nenhum tipo de evolução. Então é um cooler de enfeite para você ver, mostrar para os seus amiguinhos. Minha recomendação é que você já compre o i5 com um Cooler Box, se você for comprar o i5, obviamente, com o Cooler Box, meu Deus. Que você já compre o i5 com um bom Air Cooler ou um Water Cooler, aí fica o seu critério, tá bom? E aí eu fiz o teste com o Water Cooler para a gente ver a diferença, aonde no mesmo teste o CPU pega um clock bem maior, bem estável, média de 4.190 e uma temperatura boa, 68 graus na média. Então a gente vê que nós conseguimos um melhor desempenho desde que você tenha um sistema de refrigeração mais adequado para isso, tá certo? Bom, pessoal, vamos começar os nossos testes então. Os testes de renderização, produtividade, criação de conteúdo para quem vai comprar um CPU desse e pretende trabalhar com a máquina, fazer algum tipo de home office, enfim, e depois a gente parte para os testes em games. Nesses cenários, eu não percebi diferença entre Z490 e Z590, então eu só trouxe os testes com a Z490 TUF Plus e o CPU tanto no padrão, só você colocou e usou, quanto liberando a energia, deixando ele rodar além do padrão, que a gente chama aqui de MCE, Multicore em Ansem, ok?
Bom, então nós vemos aí o teste onde ele consegue entregar mais desempenho no After Effects em relação ao 10400F, que era o mínimo que a gente espera. Pô, um CPU novo tem que ser mais rápido que um 10400F, né? E tendo um totozinho a mais quando a gente libera o multicore em Ansem. Então esse é um teste que o CPU não fica em 100%, então a gente não tem tanta diferença entre esses dois cenários, tá? Nós vemos que ainda assim um 5600X continua sendo mais rápido, e é um CPU mais caro, então você tem as vantagens e desvantagens em cada um dos lados. O interessante é que nós temos um CPU que é mais rápido que um 3700X, e o 3700X é um octa-core. Estamos falando de um 6-core aqui, que inclusive é mais barato que um 3700X. Você acha hoje na casa dos 1.100 e pouco, e aparece promoções até por menos às vezes. No teste do Blender, ele já dura mais tempo, é um teste que dura aproximadamente 20 minutos no i5 e cerca de 16 minutos com ele desbloqueado, então ele acaba sofrendo mais a limitação do clock, por isso que ele fica bizarramente abaixo do 10400F, cara. Olha aí o que a limitação de energia faz, tá? E nesse ponto eu percebo que ele piorou em relação ao 10400F, porque essa relação entre Power Limit 1 e Power Limit 2 parece que no 10400F isso era menor, então mesmo com o CPU 10400F no estoque sem mexer nada, ele conseguia segurar um clock um pouco melhor, tá? E agora no 11400F isso ficou um pouco mais ruim, eu achei isso estranho, cara. Isso também aconteceu na comparação de 10900K versus 11900K. O 11900K ele acaba precisando de mais energia para rodar o boost lá em cima. E isso que ele tem 8 núcleos, é uma coisa bizarra, cara. Então ele acabou piorando em relação ao 10900K e eu percebo em certos cenários uma piora sensível também no 11400F, ao menos quando ele está com esse Power Limit bloqueado, tá? Quando a gente desbloqueia o Power Limit, ele roda lá em cima, passa o desempenho do 3600, do 10400F e se aproxima do desempenho do 5600X, ok? Passando agora para o Cinebench R20, que é um benchmark para o cinema 4D, aonde nós vemos que ele apresenta uma performance ligeiramente superior no multicore em relação ao 10400F quando está sem nenhum tipo de alteração, tá? Então o clock dele fica lá embaixo, 541 pontos no single core deixa ele com um dos maiores single cores aqui, perdendo apenas para o 5900X e o 11900K, além do próprio 10900K, então ele fica com um single core muito forte. Quando a gente libera esse multicore, ele teve uma variação ali no single core, mas isso pode ser apenas de rodada, mas o importante aqui no caso é o multicore, aonde ele pega uma pontuação encostando no 5600X e acima ali tanto do 10600K quanto do 3600, tá bom? Então ele apresenta um desempenho legal e é importante que vocês vejam essa variação porque nos CPUs Intel a gente tem visto isso desde se não me engano, da 9ª geração, essa diferença, discrepância, né, entre multicore em Ansem on, multicore em Ansem off. Então você pode ter a performance inferior se você rodar com os limites oficiais de energia. Lembrando que a Intel não considera esse desbloqueio de energia um overclock, então você está coberto pela garantia. É um recurso que você faz na própria BIOS, tem que conferir as placas que tem. Normalmente as placas Z tem, mas se eu não me engano as placas B também oferecem esse tipo de coisa, tá bom? Vou trazer em breve uma comparação entre B560 e Z590 para a gente ver como é que isso está rolando por lá, tá certo? Nós temos aqui agora o Corona Benchmark, que é um renderizador para 3ds Max Cinema 4D, só o nome dele que parece um pouco estranho nos tempos atuais, né, onde nós temos uma performance um pouquinho acima do 10400F, quando a gente libera o multicore em Ansem para o boost chegar lá acima dos 4 GHz, ele passa o desempenho do 10600K e fica ainda atrás de um 5600X. Então tem testes que favorecem mais de arquitetura, de PC, certos recursos de cada processador. Nós vamos aqui agora para PC Mark 10, que é um benchmark para PCs domésticos que envolvem atividades simples do dia a dia, aonde mesmo limitado ele consegue ser superior ao 10400F, ao 3600 e liberando a energia ele passa o desempenho de um 3700X encostando num 3900X. Então realmente é um CPU que apresenta um desempenho bastante legal para atividades domésticas, tá certo?
Passando aqui para Premiere Pro 2020, usando o Puckett System Benchmark, a gente vê que ele também consegue um desempenho melhor que o 10400F no estoque, liberando, a gente tem um pequeno aumento de performance, onde ele fica mais próximo de um 5600X, tá certo? E por fim, para finalizar os testes de produtividade e renderização, VRI Next Benchmark, onde no estoque ele passa o desempenho do 10400F, do 10600K, empatado com o 3600, multicore em Ansement, ele fica mais próximo ali de um 5600X, tá? Ambos sendo CPUs de 6 núcleos e 12 threads. No caso, o 5600X tem uma arquitetura Zen 3 e trabalha com clock maior, fica na casa dos 4.600 MHz, se não me falha a memória, tá? Mas não é só o clock que manda nesse tipo de teste, embora é sim um dos fatores. Pessoal, agora nós vamos para o teste de jogos, e aqui eu percebi uma variação muito grande em certos jogos, testando na placa Z490 TUF Plus. Não é que a placa é insuficiente, ela tem um VRM muito bom para isso, mas o que eu acredito que aconteceu foi uma instabilidade na BIOS. É uma placa feita para 10ª geração, que recebeu o update, deveria estar redonda, mas aconteceu alguma coisa estranha aqui. Eu usei o mesmo processador, o mesmo kit de memória, as mesmas configurações na BIOS, e mesmo assim eu não consegui fazer a Z490 render tão bem quanto a Z590. Inclusive eu formatei o Windows, falei, não é possível, cara, o que está acontecendo aqui? Mexi várias coisas na BIOS e nada do CPU subir a performance. Ele chegou a ficar pior que o i3, nosso Assassin's Creed do Valhalla, cara. Olha que coisa estranha. Olha a performance do i5. Foi ruim? 80 quadros é uma performance ok, porém, cara, ele ficou abaixo do desempenho de um i3 10100F, que fez 95, falei, não é possível, cara, não pode estar acontecendo isso, não faz sentido. Ele ficou bem abaixo de um 10400F, mas quando eu usei a Z590, não precisei fazer nada na BIOS, só ativei o XMP, que é o padrão. Ele alcançou o melhor desempenho, empatado com 11900K e 10900K, 97 de média, versus 80, são 17 quadros, cara. É uma diferença considerável aqui, viu? Então, a placa-mãe que eu utilizei, inclusive, é uma Z590 Tomahawk, não é nem a melhor Z590, é uma Z590 intermediária High, tá? Então, foi surpreendente isso pra mim, cara. Eu nem ia fazer o teste com a Z590 originalmente, só com a Z490, mas como a performance tinha ficado bem ruim nesse jogo, eu falei, cara, não é possível, tá acontecendo alguma coisa. O teste em 1440p acontece basicamente o mesmo, você vê que ele chega até a mesma média de um Xeon E5 2620 V3, cara, o CPU antigaço, Haswell E, enquanto que com a Z590 ele tá lá em cima com 84 quadros, o mesmo desempenho de um 11900K, tá? Então eu acredito que a performance correta do CPU é essa com a Z590. Não é que ela está melhorando o CPU, é a performance certa. É a Z490 que está piorando a performance por algum motivo que eu não entendi ainda. Inclusive até regredi a BIOS para uma intermediária, e mesmo assim perdi muito tempo nesse teste, por isso que acabou até demorando um pouco mais do que eu gostaria, tá? Mas vamos seguir aqui, pessoal. A Battlefield 5 em Full HD, rodando no Ultra DX11, a gente tem aqui a performance dele em estoque, sem mexer nada, com a Z490 pior que o 10400F. No multicore em Ansement, aí sim ele passou o 10400F, fez 170 quadros, passou o 3900X, e quando a gente colocou na Z590, ele fez 14 quadros a mais na média e 14 a mais na mínima, que é um desempenho muito próximo de um Core i9 10900K. Então aqui você consegue ter uma diferença bem menor em relação ao Assassin's Creed, mas existe essa diferença em relação entre placas Z490 e Z590, tá? Então isso me deixou bastante intrigado, cara. Eu já sabia que em certos cenários placa-mãe pode alterar a performance, especialmente quando uma placa está melhor preparada, com uma BIOS mais corretinha em relação a uma placa que não está tão redonda assim, tá bom? Agora nós vemos aqui em 1440p, a gente começa a perceber diferenças mais distantes entre os CPUs, então a gente vê o 11400F com a Z590 lá no topo, brigando com o Core i9, enquanto que o 11400F multicore em Ansement, que estava na Z490, brigando ali no máximo contra um 10600K, perdendo um pouco na média, um pouco acima na mínima de um 10400F, tá?
e ele ser o multicore Enhancement com a mínima pior que o i3, cara, 10100F, cara, bizarro, né, cara, não faz sentido. Por isso que eu fiz questão de trazer o teste e mostrar para vocês, porque às vezes isso está acontecendo com alguém. É provável que alguém pegou uma Z490, às vezes vai colocar um CPU de 11ª geração e está presenciando alguma performance estranha. Às vezes está acontecendo o mesmo com você que aconteceu aqui comigo, tá bom? Horizon Zero Dawn, 1080p, nós vemos ali, ele teve uma diferença menor em relação a Z490 e Z590, é um jogo que não é tão exigente para CPU assim. De qualquer forma, existiu uma diferença de 10 quadros quando a gente trocou a placa-mãe, tá? E nesse caso, ele também não ficou tão distante em relação ao 10400F. E a gente tá vendo os demais CPUs aqui na nossa lista, tá bom? Quando a gente parte para 1440p, a gente vê uma diferença maior nos CPUs. Então, mais uma vez, não foi a Z590 que impulsionou, e sim a Z490 que deu uma decaída, tá? A gente faz ali então 117 quadros com a Z490 e 132 quadros com a Z590, de forma com que com a Z590 ele fica praticamente empatado com o Ryzen 9 5900X, que é muito mais caro que ele, tá? Então, é o que eu sempre falo, galera, eu falo isso há muitos anos aqui no canal. Lucas, eu quero jogar, o que eu recomendo para vocês, pessoal? i5 e Ryzen 5, tá? É o que você precisa para jogar. Lucas, eu quero fazer um trabalho mais pesado, alguma coisa que exija mais núcleos e mais threads. Você pode pensar no i7 e num Core i7. Ô, Lucas, eu sou entusiasta, cara, aí esses parâmetros não servem para você. Pega o que você puder pegar com o seu dinheiro e já era, porque você gosta do melhor e não necessariamente o que vai encaixar melhor no seu bolso, tá bom? Metro Exodus Full HD, nós temos também uma diferença considerável, cara. Até o multicore Enhancement chegou a ficar pior que o teste em estoque, você vê que as coisas não estão fazendo sentido aqui com a Z490, já com a Z590 ele ficou melhor que o 5600X e 5900X, ficando com um desempenho muito próximo a um 11900K, 179 quadros em Full HD, 142 em 1440p, também consideravelmente superior em relação ao teste em estoque. A gente vê ali 123 quadros na Z490 com o multicore Enhancement, perdão, né? Então, apesar de todos os CPUs estarem rodando bem, até mesmo o Xeon rodando a 100 quadros, a gente percebe que existe uma diferença de performance aqui, tá? Quando a gente parte para Red Dead Redemption 2, nós vemos ali uma diferença expressiva a mais da mínima do i5 com a Z590, embora o teste padrão com a Z490 estava ok, ele entregou uma média maior que o 10400F, o multicore Enhancement deu uma impulsionada, mas de fato a Z590 deixou o CPU bem mais estável lá na parte de cima. 1440p basicamente é o mesmo que se repete. Eu percebo que os CPUs Intel apresentam mínimas melhores nesse jogo em relação aos Ryzen. A gente vê um 5900X perdendo de um i5 10600K, e isso acontece também em alguns outros cenários. Resident Evil 3 Remake é um jogo que não usa tanto processador, então a gente vê os CPUs entregando todos um desempenho muito bom. Claro que existe uma diferença de um Xeon, que é muito mais barato que um Ryzen 9, né? Mas mesmo o CPU mais simples entrega uma taxa de quadros muito decente para você jogar esse tipo de jogo. E a gente percebe novamente uma diferença, dessa vez um pouco mais menor, um pouco mais simples em relação a uma Z490 e a Z590. Em 1440p, simplesmente o i5 ficou no topo do resultado junto com o 11900K, enquanto que com a Z490 ele ficou ali abaixo da performance de um i3, cara. E aí volta a aparecer os testes bizarros que não fazem muito sentido, mas, cara, informática nem sempre faz sentido. Isso eu já mostrei para vocês em outras oportunidades. Shadow of the Tomb Raider praticamente não teve muita diferença, então os resultados muito próximos, aonde com a Z590 ele ficou muito próximo de um 5600X, que é um CPU que se acha hoje uns R$500 mais caro que ele. Então a gente tem percebido essa mudança de paradigma, aonde a AMD, ela no começo dos Ryzen, ela veio apresentando CPUs normalmente mais baratos, com mais performance. Hoje ela apresenta CPUs mais rápidos, só que também mais caros. E hoje a Intel tem trabalhado nisso, ela tem trazido CPUs mais baratos, que é uma forma dela concorrer. E isso tem ajudado muitas pessoas que querem comprar um bom 6-core com um preço
mais razoável que um 5600X, que aqui no Brasil ficou por muito tempo acima dos R$ 2.000, agora que tem caído por necessidade, porque o i5 10400F já era bem mais barato que ele, e o 11400F veio consolidar isso, trazendo o CPU com quase o mesmo desempenho, com o mesmo preço de um 10400F, basicamente, tá? Com uma diferencinha de, às vezes, R$100 ali. Nós temos, então, aqui o teste em 1040p, que as coisas se repetem, tem diferença da Z590, mas já é uma diferença um pouco menor, tá bom? Partindo agora para a T-Division 2, esse foi um teste também que teve uma diferença legal, cara. Você vê que o i5 na Z490 lá embaixo ficou abaixo do i3, cara. Bizarro, né? Subindo o multicore em Ansem, ele passou a performance ainda muito baixo, bem abaixo do 10400F, e aí sim com a Z590, que é a performance normal desse processador, a gente teve ali 136 quadros, deixando ele superior ao Ryzen 9 3900X e empatado tecnicamente com o 10400F. Em 1040p as diferenças acabam ficando bem mais exacerbadas, parece que nessa resolução teve algum tipo de problema adicional, então a gente vê o i5 lá embaixo brigando com o i3 e quando a gente pôs na Z590 brigando com o i9, cara, ele muda completamente de cenário, tá bom? Perdoem aqui, pessoal, eu tô um pouco gripado, tá? Mas mesmo assim quis gravar o vídeo para vocês. Vamos agora para a performance relativa de 8 jogos, inclusive até quero mostrar para vocês que eu tirei o Flight Simulator da minha lista, porque ele atualizou recentemente, mudou muita performance, então eu não tive tempo para atualizar uma porrada de CPUs desses aí, então eu tive que tirar temporariamente. No final do ano eu vou refazer a minha lista com os novos jogos que vão sair, e aí eu pretendo voltar a incluir o Flight Simulator, tá bom? Então nós temos aqui a performance relativa e a média de frame de 8 jogos em Full HD com a 3080, aonde nós temos o i5 11400F em estoque com a Z490, entregando 11% a menos que a performance dele com a Z590. Então, teve jogos que perdeu mais, teve jogos que perdeu menos, na média 11% a menos. Quando a gente habilitou o multicore em Ansem, 9% a menos, deixando ele no mesmo patamar de performance de um 10400F, uma diferença mínima, tá? Quando a gente usou a Z590, observe ali, pessoal, a diferença prática em relação ao 5 e 600X, 2%, empate técnico. Ou seja, ele tem o mesmo desempenho de um Ryzen 5 que custa mais caro do que ele. E isso é uma coisa bem interessante. E da mesma forma, 5% apenas em relação ao 5900X, que é muito mais caro, 6 e 7% em relação aos Core i9, que são bem caros, custam mais de R$4.000, às vezes aparece por R$3.500, enquanto que o i5 11400F você acha por R$1.100. Então, observe, pessoal, eu estou testando com uma das placas mais rápidas do mercado, uma 3080. Uma 3080. Normalmente a pessoa vai usar uma placa mais fraca que isso, né? Uma 3060, 3060 Ti, 3070, às vezes uma 6800, 6700 XT. E nós já estamos vendo que já tem pouquíssima diferença, mesmo com a 3080. Imagine uma placa mais fraca rendendo menos que ela, tá? Então, eu volto a falar aqui para vocês, pessoal. Para jogar, i5 serve e Ryzen 5 serve. Criou esse imaginário, não, eu tenho que ter Ryzen 9 para jogar, cara. Serve para jogar? Serve. Tem bom custo-benefício? Não. E não sou eu falando isso, são os gráficos, são os resultados, tá? Então, um 6-core, um Ryzen 5 Core i5 serve perfeitamente para você jogar, tá certo? E agora o teste em 1440p, a gente vê a diferença um pouco mais piorada em relação ao 11400F com a Z490, ele teve ali 12% a menos em relação ao i5 com a Z590, ele ficou, mesmo com o multicore em Ansem, abaixo da performance do 10400F, que é uma coisa que não faz sentido, e aí sim a performance normalizada, que é ele lá em cima ficando acima de um 5900X e de um 5 e 600X, claro que aqui foi um empate técnico, são poucos frames, então a gente pode falar que teve o mesmo desempenho tanto do Core i9 quanto de um Ryzen 5 e Ryzen 9, tá certo? E chegamos então ao final do nosso teste, né? Espero que vocês estejam comigo até o final e tenham gostado de mais uma comparação, pessoal. Essas variações me intrigaram bastante, cara. Eu honestamente não sei o motivo exato. A minha hipótese é uma instabilidade de BIOS, tá? O review do 11900K eu trouxe como a Z590 e agora foi a primeira vez que eu comparei as placas
uma Z490 precisou atualizar para receber o CPU e ficou com uma performance muito estranha, cara. Enquanto que ela sempre se saiu bem com o 10400F, com o 10900K. Então o que me leva a crer, cara, é problema de BIOS. Até porque um CPU desse jamais causaria dificuldade no VRM de uma Z490 boa como a TUF Plus, tá certo? Então, pessoal, isso não deve estar acontecendo nas H510 e B560. Eu ainda não tive a oportunidade de testar essas placas, mas eu imagino que essas placas já devam vir 100% preparadas para receber um i5, embora em alguns cenários lá fora já foi mostrado que tinha B560 que estava limitando um pouco o boost do Core i5, mas mesmo com as limitações de boost, em jogos a diferença não era tão brusca como a gente estava vendo aqui em certos cenários, tá? Mas em breve eu vou tirar isso à prova, tá? Eu prefiro não ficar comentando tanto sobre algo que eu não testei, então nós vamos ter um vídeo comparando o B560 com o Z590, tá? É uma placa da ASUS versus uma placa da MSI, mostrando a diferença do Core i5 11400F para ver se a B560 aguenta, até porque foge do custo-benefício. Pô, vou pôr um i5 com uma Z590, que custa mais de R$2.000, o dobro do preço do processador, perde um pouco sentido, enquanto você tem B560, H510, que custam menos de R$1.000. E essas placas provavelmente vão ser a escolha das pessoas que vão optar por um CPU desse. Assim como as pessoas que vão colocar um 10400F preferem colocar uma H410 ou uma B460, ou quem vai colocar um Ryzen 5 prefere colocar uma B450 ali, ou no máximo uma B550 para esses processadores, tá bom? Então a minha opinião, pessoal, é que sem dúvidas, na performance normal, correta dele, sem essas instabilidades que eu presenciei, é o melhor 6-core do mercado, tá? Ele entrega quase o mesmo desempenho de um 5600X, é verdade que ele é um pouquinho inferior ainda, mas ele é bem mais barato, tá? Hoje, um i5 11400F você paga cerca de R$ 1.169, cara, que dá cerca de R$500 a menos que um 5600X. É a diferença de você colocar um SSD, investir mais na placa de vídeo, comprar uma placa-mãe melhor, tá? Comprar um gabinete, comprar uma fonte, enfim. Quase o mesmo desempenho por R$500 a menos, cara. O que a gente pode falar? É muito interessante ter um CPU como esse, tá? O 10400F ainda é mais barato. Hoje você acha por cerca de R$1.000, embora eu vejo promoções às vezes baixando para menos de R$1.000, 900 e pouco. Ainda é um bom CPU, ainda recomendo o 10400F sim, até porque energeticamente ele parece mais estável, ele precisa de menos estágios de energia, roda melhor, conforme eu vi nos meus testes, tá? E para quem já tem uma placa H410, você só pode ir para o i5 10400F mesmo, porque não tem como você ir para um 11400F, porque a Intel falou que não dá. Mesmo sendo o mesmo socket, cara. Tem incompatibilidade de chipset ali, ou seja, é tão bizarro isso. O cara que comprou uma H410 ou uma B460 só pode migrar na mesma geração. Uma geração na placa-mãe. Isso é no mínimo ridículo, cara. Então, para o cara colocar um 11400F, ele tem que comprar uma placa-mãe B560, H510 ou uma Z490, que essa sim está recebendo a atualização de BIOS, mas no meu caso a gente viu que a Z490 que eu tenho aqui, atualizei a BIOS e a performance ficou inferior, então ficou muito esquisito, cara. Não entendi o que aconteceu aqui. Imagino que seja uma instabilidade da ASUS mesmo, espero uma atualização futura, tá? Então, pessoal, nós temos os cenários. A vantagem do Ryzen 5 5600X nesse caso é para o cara que já tem a placa-mãe. Lucas, eu tenho ali um 1600AF com uma B450. Cara, é vantajoso você ir para o Ryzen 5 porque você já tem a placa-mãe, você não vai ter que comprar ela. Então, atualiza a BIOS, parte para o Ryzen 5, você vai ter um desempenho legal. O ecossistema da AMD é gigantesco, é muito maior do que o que a Intel oferece hoje. Então, no caso de você for montar uma plataforma nova hoje, visando Intel, o 11400F me parece uma ótima opção, junto com uma H510 e uma B560, tá? Embora, como eu disse, eu ainda vou testar as placas B560 e H510 para ver como ele se sai. Imagino que deva se sair bem, talvez até melhor que a Z490 meio bugada que eu testei aqui, né? Então, um bom 6-core, minha recomendação é apenas que você troque o cooler box, porque realmente ele não serve para muita coisa. É um cooler bem fraquinho e para esse boost rolar bem, você precisa ter um cooler bastante interessante, tá bom?
Pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Trago em breve mais novidades para vocês. Está aqui atrás, para quem não sabe, eu mostro os produtos que vão aparecer aí futuramente, né? Sou só um, não consigo trazer tantos vídeos quanto eu quero, mas vai passando o tempo aí, pouco a pouco, vou liberando todos os reviews pendentes que estão por aqui. Um grande abraço, muito obrigado. Confira na descrição os patrocinadores do canal, em especial o Terabyte Shop, que foi quem cedeu esse CPU para testes, tá bom? Muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.